Misericórdia, queridos, estamos começando mais um episódio do podcast Pode Chegar! Bora! Bora fazer dar certo em mais um dia? Hoje nós temos uma companhia agradabilíssima. A gente já vai começar a ouvir o sonzinho. Ouve só o violãozinho dela. Senhoras e senhores, cantora, mãe, esposa, muito mais coisa. Boa filha, que eu tô sabendo. Boa irmã. Irmã já é o suficiente. Não, boa irmã, sim, com certeza. Senhoras e senhores, Karine Pim, pode chegar. Bem naquele dia eu percebi que o que eu sabia era, enfim, bem mais que continha no meu interior o que eu vivia. Não era o seu amor. Senti que devia redescobrir o que eu sabia. Era no fim bem mais que podia meu mundo redigir o caos que eu vivia. Encontrou Salvador. Eu deixo agora o medo de me transformar. E eu devia não mais comandar os meus dias e me entregar pros teus meios de me transformar por inteiro e me entregar pros teus meios de me transformar por inteiro, sem nada sobrar do que eu tinha, pra eu não me perder. Glória a Deus, começando com um nível lá em cima. Karine Pim, muito obrigado pela Imagina. sua presença aqui. Eu que agradeço por Olha, estar aqui. Para nós é uma honra. E aí, conforme eu falei, né, estávamos estudando, estamos aqui então num podcast Ações de Graça. Um ano oficial de carreira, né? Há um ano você entrava nas plataformas digitais Isso mesmo. e o mundo conhecia a unção de Deus através da sua vida, né? Isso mesmo. Conta pra gente um pouquinho Quando eu sobre cheguei aqui, isso. você que me lembrou, que fazia um ano agora em agosto, e é exatamente isso. Faz um ano que eu lancei a minha primeira música autoral, que veio com um collab de amigos, parceiros meus, que me impulsionaram bastante, né? Abraçaram o projeto da vida, na missão da música. E aí eles decidiram assim, vamos fazer uma música juntos? E era uma amiga produtora, né? Hoje ela tá até trabalhando com a Naniel, tá bem encaminhada e tal. E aí, no comecinho ela falou, quero pegar você como primeira produção. Amiga de viajar junto. Então era Poxa, amiga que mesmo, de legal. viver na minha casa, jogar cartas. Bem à vontade, era amigona. E eu falei, então bora. E aí foi também no mesmo período. Não foi no mesmo período que eu decidi viver absolutamente pra música, não. Mas foi num pensamento que eu Começou a estava. gerar ali, Começou a uma gerar semente, uma né? semente em mim. Então lançamos a música Quanto Mais Eu Te Conheço, que é uma música voltada mais para congregações mesmo, para serem tocadas mesmo nas igrejas. Não é um trabalho tão evangelístico como, por exemplo, Teus Meus, que eu toquei, né, para abrir. Fantástico. Que eu falo, né, no Teus Meus eu falo mais como uma parábola de uma história, na verdade, da minha vida, meu momento com Deus. E aí eu conto sobre Deus, né, conto sobre a transformação que Deus deu pra mim. Pra quem sabe, aqueles que não conhecem Deus poderem saber como foi através da música. Quanto Mais Eu Te Conheço é uma música realmente mais louvor.
É um louvor mesmo, né? Que fala, quanto mais eu te conheço, mais eu te amo. Como é que seria essa quanto mais eu te conheço? Vamos explorar tudo, Você... né? O cantor tem aqui, tá aqui, tem que cantar, né? O povo tá esperando ver um cantor cantando, né? o pessoal tá. A gente gosta de conhecer histórias, mas vamos ouvir um pouquinho. Tá bom. Pelo menos o refrão. Pelo menos o refrão, então tá bom. É isso. Quanto mais eu te conheço, mais te amo. Quanto mais eu me aproximo, mais percebo que és o desejado da minha alma, o desejado da minha alma. Uau, que legal, que bacana. Aproveitando esse ensejo, né, que é a primeira canção que veio em collab, na verdade, é que lançou, né, a senhora, assim, você como uma artista, um profissional. E aí eu gostaria de fazer a primeira pergunta baseado nisso. A importância de ter pessoas próximas, amigos, que acreditam no teu chamado. É fundamental. Assim, eu tenho realmente dois conjuntos, né, daqueles, ou três ou mais, eu não tenho como limitar, mas eu tenho aqueles conjuntos de pessoas que estão ao nosso lado, que eles acreditam, curtem a nossa arte, e eles serão aqueles que serão o nosso nível, sabe, a nossa régua, que nos mostrarão, assim, talvez o caminho que a gente vai seguir. E tem aqueles que são os que somarão, independente se eles forem aqueles que vão nos ouvir, né? Que estarão ali absorvendo a nossa arte, posso dizer assim. Todos são necessários. Saber olhar para cada um que está do nosso lado e entender qual é o papel de cada um, você sabe que todo mundo ali é necessário. Até aquele que diz, gostei da sua arte, não entendi, não tem nada a ver. O que você quer dizer com isso? A gente precisa também desse contrassenso para Muito. saber exatamente ter um centro, né? Para saber exatamente não ficar flutuando e nem depressivo demais. A gente Exatamente. precisa de um equilíbrio. A vida é feita de equilíbrio. Equilíbrio total. E se você olhar com racionalidade, né? Se você souber avaliar essas coisas, você vai saber até aproximar, não com má intenção, não, mas com uma intenção mesmo. Poxa, o que você quer? Qual é o seu objetivo? A gente pode somar um com o outro, que foi assim, no caso, né? Nossos primeiros amigos. Da carreira, que eu digo, né? Então, éramos amigos e a gente soube aproveitar o talento de cada um, né? Eles como produtores, como produção de audiovisual também, a gente como músicos, artistas, e aí a gente se juntou e falou, eu te divulgo, você me divulga. Não houve investimento financeiro, houve, né? Investimento financeiro à medida que a gente fosse todo mundo ali, né, fazendo algo assim, pagar um baterista, algo assim. Mas não houve assim. Normal, não foi um projeto planejado. Foi um projeto gerado, foi um projeto que ocorreu. As coisas foram acontecendo de ordem natural, é isso? Muito, muito. E nisso a gente foi se encontrando, ela se encontrando como produtora, eu me encontrando como artista também, né? Porque eu, apesar de ter feito um primeiro louvor, a minha linha, realmente, as minhas referências são mais um estilo MPB, uma letra mais poética, mais entre linhas, né? Então, foi fundamental ter pessoas do meu lado que estivessem dispostas a me dar algo e eu desse algo em troca. Porque artista independente, primeiro tem que mostrar a cara, e financeiramente é difícil. É difícil porque você precisa manter a sua identidade, né? E às vezes eu conheço algumas pessoas que infelizmente tiveram que abster-se da sua própria identidade para poder ser inserido num contexto, né? Então, parabéns porque você manteve a sua identidade. Não é fácil, não. Já, sabe, não é duvidar, mas já fiquei assim, o que o senhor quer de mim? Porque, assim, tem vozes de pessoas que são muito importantes pra gente, que se levantam e falam assim, tem certeza que você quer tocar MPB? Essa letra é tão difícil de entender, né? As pessoas não vão entender. E eu falei assim, será que eu tô fazendo algo que é pro meu coração? Que é por vaidade? Que é pra voltar pra mim? E, sabe, fiquei um pouquinho nesse dilema mesmo. Sim. Mas eu entendi um direcionamento de Deus. E porque existem pessoas na minha vida que nunca entrariam, pessoas especiais na minha vida que nunca entrariam na igreja e nunca escutariam uma música gospel, uma música, um louvor. E são pessoas que hoje são, assim, importantíssimas. Recebem, né? Se São as tirou pessoas daquela que mais roupagem escutam as minhas tradicional, músicas.
Tirou daquela roupagem, daquela edrumendária toda Que profissional não é e problema colocou. nenhum, que não é problema nenhum. Existem pessoas para escutar todos os Isso aí, estilos. é um nicho de Hoje, pra né? cada um. Hoje eu já tô em paz com isso, já entendi, já reconheci minha identidade, não neguei. Mas eu fiquei ainda mais, Deus me confirmou. E hoje eu vejo os frutos disso, dessa decisão, sabe? Muito bacana. Que é alcançar essas pessoas que eu realmente estava querendo alcançar desde o começo, antes, né? E é incrível, porque são exatamente essas pessoas que me dão feedbacks, assim, não tão direto, mas eu vejo os feedbacks delas escutando as minhas músicas, de pessoas falando, olha, tá todo dia, e tá compartilhando as minhas músicas no meio de Aquilo que faz amigos bem daquela pra você, você pessoa. quer compartilhar, né? Então, assim, pessoas que não falam, não creem em Jesus, não falam de Jesus, mas compartilham a minha música que fala de Jesus, Que legal. com amigos dele. Então, assim, é algo que eu fico, que eu acho que é isso. Eu entendi. Olha, isso me leva a fazer uma pergunta um tanto quanto capciosa, mas... Então, querida, agora fala pra gente, como é que é a Karine Pim pelos olhos da Karine Pim? Ai, a Karine Pim, no começo você até falou que eu era mãe, esposa, mas eu ainda não sou mãe. Ainda. Ainda não sou Mas tem mãe. bem. Talvez uma profecia, né? Opa! Mas eu desejo ser mãe. Então eu acho que a Karine Pim se enxerga primeiro como ela é em casa. A Karine Pim Entendo. se enxerga primeiro como ela é em casa, né? A gente vai trazendo características novas para aquilo que a gente já é, né? Então eu sou esposa. Eu procuro deixar minha casa assim, sempre em paz, sempre leve. Eu não sou mãe do meu marido. Eu sou esposa, ele Isso é é adulto. importante. Isso é Até importante. porque eu não quero ficar cuidando de gente. Ele pode cuidar de mim. É mais leve, é melhor. Sabia que isso é uma dica muito importante? Existem algumas mulheres que, me perdoem, mas são frustradas em algumas áreas na vida porque quer ser mãe do marido, tem marido que quer ser pai da esposa, e isso é muito ruim, né? A gente entendeu, lógico que ele é o É sacerdote. isso. Então eu estou ali debaixo dele e ele realmente me direciona como um sacerdote. Então é muito mais parecido ele em ser o meu pai, mas não é o meu pai, do que eu ser a mãe dele, né? Mas uma das coisas que eu aprendi assim, com o tempo, que não é fácil, eu vim de uma família matriarcal, né? Então é muito mais mulheres, pessoas separadas sempre, independentes, a avó é a mãe de todo mundo, ela que manda. Então foi difícil romper com isso, mas uma das coisas que eu aprendi e o que eu gosto de falar para as pessoas é que se eu não sou submissa ao meu marido, se eu não respeito o meu marido, automaticamente as pessoas não admiram e não respeitam ele também. Então, se a pessoa que mais conhece você não te admira, não te respeita, as pessoas em volta percebem isso. Então, a primeira coisa que Deus me direcionou e eu entendi se eu quero que as pessoas admirem e respeitem o meu marido, assim como eu sei que ele é admirável e respeitável, eu serei a primeira pessoa a tomar essa atitude. Isso é forte. Isso é E interessante. Isso é fundamental para uma boa saúde familiar, né? E a gente tem visto no século XXI, a gente tem visto nos dias atuais como a família ela tem sido bombardeada, né? Aí eu vou usar até um jargão de alguém que a gente conhece, como a família tem sido atacada por alguns leões desta vida, né? com certeza, com certeza. Isso não anula, né, as guerras, né? Pelo menos a gente percebe que a guerra não é um contra o outro. Uhum. Eu fiz até uma postagem esses dias falando a guerra não é entre você e seu marido, a guerra não é entre você e sua mulher. Vocês precisam guerrear juntos em uma missão, em uma guerra, em uma luta. Então, quando você para de olhar para ele como se fosse uma competição, como se fosse ali, eu preciso mostrar mais, eu preciso saber mais, e você se submete às decisões dele, acreditando que talvez, se você decidisse, poderia ser melhor, mas quando você deixa ele decidir, deixa ele aprender, deixa ele crescer, deixa ele amadurecer. Enquanto a gente tomar as decisões pelo outro, talvez a gente até amadureça em alguns assuntos, mas a gente não permite que o outro amadureça. Então, é parar de guerrear um contra o outro e ir além. Então, eu me enxergo a Karine primeiro. A Karine primeiro, a família. Da onde eu vim, e é isso. Essas referências que eu tenho, meu pai, minha mãe. Bateu uma curiosidade. Quando você está em casa lá com o maridão, o que você toca para ele? Você toca, ó, Ele que toca pra
mim, É porque ele mesmo? toca muito mais do que eu. Mas o que que rola entre vocês? Se ele toca, você canta. Isso. Ou ele canta bem também? Não, ele toca, ele é instrumentista. É, Ele toca de tudo, tu ele toca toma de coisa no tudo. lugar dele. Eu fico cantando, Mas ele o me que que ensina rola na muito. sala, assim? O que rola com vocês lá? A gente realmente faz muita coisa junto, Hum. né? E muitas composições juntos. E que bom. Ele é participante das composições, ele que faz harmonia, harmoniza as músicas, né? Então, eu tô ali cantando com ele, falando, cantarolando, falando quanto mais eu te conheço, mas te amo em oração, ali está junto, a gente bota assim, só o pad, né? Solta uma nota no fundo. E ai, eu queria falar assim com Deus. Eu e ele a gente gosta também de ensinar algumas coisas e falar algumas coisas assim, um pro outro e pros outros. Se você tá com alguém todos os dias, você não vai falar uma novidade pra ela de alguma coisa do mês passado. É. Você vai falar um assunto atual, ou você vai só falar coisas que estão ali dentro de você no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, se você encontra com Jesus todo dia, eu não tenho novidade. Eu tô ali com alguém que já sabe de tudo. Então, a gente para e fica fazendo nada no meio da sala. Bom. Tocando o violão com as notas que ele fica fazendo várias notas. E aí, na hora que ele vem trazendo várias notas sem a letra, eu começo a. Isso aqui dá, isso aqui Isso encaixa, daqui dá, isso aqui. encaixa. Então a gente tem muito esses momentos, bem assim naturais, bem gostosos. Mas tem muitos momentos, sabe como também? Ele num canto, eu no outro. Tem aquele dia, vai tocar essa guitarra pra lá. E ele fica o dia inteiro, se não tá trabalhando, ele fica na guitarra. Ele é bem dedicado, ele é bem disciplinado também, né? Mais do que eu até. Então ele fica muito na guitarra. Então eu respeito esse momento dele. E é o momento que eu tô fazendo as minhas coisas também. Mas assim, junto mesmo, vendo Netflix. É bom, é E bom. tocando Há uma tempo musiquinha. para todas Há as tempo pra coisas, todas né, as coisas, querida? por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta Vai. muito interessante. Eu vou aproveitar para que você também possa dar um alerta para as pessoas. Pelo que eu conheço da sua história, a música está inserida na sua vida desde muito pequena, Sim, né? Seus pais, verdade. né? Depois a sua adolescência, o período que você Uhum. ficava trancada no quarto ouvindo e tocando música. Uhum. Mas você vai fazendo agora um ano que você lançou uma carreira. Então, eu tenho certeza que tem pessoas nos acompanhando agora que talvez passa por você, como você passou muito tempo com talento, pessoas dizendo que você é boa, que canta bem, que toca bem, devia gravar, só que nunca gravou. O que você teria a dizer para essas pessoas? A primeira coisa tenha certeza do seu chamado. Tenha certeza que você realmente tem um propósito em Deus para isso. Outra coisa, use isso como uma pérola, onde você tem que lapidar, limpar sempre, guardar muito bem guardado, para não ter arranhões, para outros não roubarem. Veja valor nisso, porque se Deus te deu, Ele vai te usar para algo de muito valor, que é alcançar vidas. E a outra dica que faz parte até da pergunta que você me fez anterior tenha pessoas certas para somar com você. Todas as pessoas vão ser úteis para você avaliar a sua arte, porque cantar no quarto é uma coisa. E a gente vai estar cantando para Deus no nosso quarto, isso eu não nego. Cantar para Deus e também, ao mesmo tempo, cantar para homens é um pouco diferente. Então, saber colocar a sua arte para um homem como uma mensagem para Deus ou como direcionar as pessoas para adorar e louvar e viver uma vida com Deus, são coisas específicas que você precisa trabalhar. Então, saber avaliar como que as pessoas estão reagindo à minha música, não ficar apegado a nada, se caso você precise mudar uma coisa ou outra, para trazer melhorias, para apresentar a sua arte de uma forma que, primeiro, seja clara, independente do nicho que você tiver, independente de onde Deus te direcionar. Se você escolheu um estilo, então tá claro dentro daquele estilo, realmente você vai alcançar aquela galera com esse estilo, então saiba utilizar a sua arte, domine a sua arte, domine aquele chamado, aquilo que você tem, é da música, então vá se aperfeiçoar na música, sim. Não tenha, na verdade, ainda Davi, ele nos mostra como uma resposta para Deus em todo momento na construção do templo, que Deus ele queria pessoas excelentes e técnicas. E uma das coisas que eu e meu marido a gente fala muito, e aí eu quero falar para você, técnica e unção não são
antagônicas. Elas não brigam entre si. Elas não se dividem também. Você tem que ser 100% técnico e você tem que ser 100% ungido. Então, a unção vai estar como fruto do seu relacionamento com Deus. E a técnica você tem que aperfeiçoar. E a técnica musical, até oratória, aonde você estiver, numa pintura de um quadro, aonde Deus te No chamado colocar, que no você for chamado, direcionado, né? tem que aperfeiçoar a técnica. Essas são as dicas. As pessoas que você escolher intencionalmente são as que você vai aprender e trocar com elas. Então, eu comecei, por exemplo, a minha estratégia foi colocar músicas, versões de pessoas no meio cristão que me impulsionaram a aceitar a minha identidade como ela era Que bacana. e ir embora, né, na música e investir nisso. Thales Roberto, por exemplo. Aí eu fiz versões das músicas. Eu comecei fazendo versões das músicas, mostrando a minha identidade em músicas que já eram conhecidas. Então, pegue uma estratégia. Pegue uma equipe que faria com você, no acordo que vocês conseguirem fazer, uma troca ali para abraçar a tua missão. Abraça a missão dos outros também, não seja só por si, seja pelos outros também. Eu acho que são essas 4 dicas, se não me engano, eu falei 4 dicas, ou 5, algumas dicas. Isso me lembra um texto que se encontra no livro de Marcos, capítulo 2. A Bíblia fala que 4 amigos pegaram um paralítico e levaram até Jesus e fizeram todos os esforços, subiram no telhado, né? Então, parafraseando com o que foi dito, tenham pessoas que vão te carregar e vão fazer o possível e o impossível para te colocar ao lado de Jesus. Não é isso, Karina? É isso, exatamente isso. Muito bacana. Vamos ouvir mais uma canção? Mais uma? Então, eu gosto muito dessa música, é um collab também. E aí, ela é um pouquinho diferente do que talvez algumas pessoas estejam acostumadas a escutar. Ela é um trap, vamos dizer assim, um MPB trap. Uau! E é um collab de um menino novo, de 22 aninhos, que chegou assim na minha vida, ele é da mesma igreja que a minha, e aí a pastora dele falou, olha, ele combina bastante com você. Abraça ele. Junto Que com ele. legal. Só que ele já tinha... Ele que me abraçou. Ele já tinha muitas músicas e produtor, ele mesmo é produtor das próprias músicas. É um E talento, né? ele faz tudo, o próprio clipe, próprias músicas, É mesmo. tudo. Ele grava todos os instrumentos. Então, assim, é incrível. Um virtuoso. Virtuoso, 22 anos. Autodidata, ele É mesmo. realmente. E aí a gente fez uma música junto, que se chama Você Achou Graça em Mim, que também é voltado para a ideia evangelística, onde pessoas que não escutariam, né, uma música, um louvor tão claramente exaltando Deus, que, mais uma vez eu quero reforçar, não é um problema, eu também sou esse tipo de adoradora. E aí ele também gosta das letras mais poéticas, mais entrelinhas, e aí a gente fez juntos. Você acredita que eu esqueço as letras das minhas próprias músicas? Ah, acredito. Você achou graça em mim, tá tudo diferente. Você achou graça em mim e mudou a minha mente. Você achou graça em mim. Como pode alguém me amar assim? Você achou graça em mim. Laia, 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 laia. Transformou a minha vida e a minha mente e mudou aquilo que eu precisava. Faz questão de escutar tudo que eu falo. Deixou minha vida tão maravilhosa. Tá tudo diferente. Você achou graça em mim e mudou a minha mente. Você achou graça em mim. Como pode alguém me amar assim? Você achou graça em mim. Laia, 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 laia. Que bacana. Senhoras e senhores, Karine Pinho aqui no podcast Pode Chegar. Olha, acesse o nosso canal, compartilhe, curta, dá bastante like. A gente também vai colocar o nosso episódio no Spotify, como nós sempre fazemos. Esse episódio vai ao ar na próxima sexta-feira. E logo em seguida, se eu não me engano, é no sábado, acho que é no dia seguinte que a gente disponibiliza o áudio também no Spotify. Você que já acompanha a Karine lá no Spotify,
A gente vai disponibilizar, vai colocar lá também para que você possa acompanhar o nosso podcast com essas canções maravilhosas. Queridos, vamos passar por uma outra parte muito interessante. Eu quero te fazer uma pergunta muito bacana. Existe diferença entre louvar e adorar? Uau, meu Deus! Agora eu preciso reagir a essa pergunta. É inacreditável. Eu fiquei até emocionada, porque exatamente antes. Eu comentei alguma coisa antes, eu não lembro. Não. Gente, antes de sair de casa, eu falei, amor, eu acabei de entender a diferença entre louvar e adorar. Uau! Que legal, que bacana. E eu falei pra ele em voz alta, como parecia que estava me preparando pra essa pergunta. Eu até botei violão de lado. Então, ele dá workshop pelas igrejas, né, meu marido, e musical, porque ele realmente se formou um bacharel em né, guitarra. E Deus vem trazendo ensinamentos, né? Não é de uma hora para outra, não é revelação, né? Deus vem ensinando coisas. E uma das coisas que ele fala muito no workshop dele, e eu aprendo muito com isso, e também participo, porque eu também falo no workshop, é que Deus criou tudo através do som, do comando. E existe uma ciência, né, que comprova que as coisas têm características de desenhos das frequências sonoras. Então, o gomo da laranja é uma frequência sonora. Sabe quando você bota na caixa sal e você dá uma frequência nessa caixa e fica tremendo e ele faz um formato de um desenho? Sei. E aí a laranja tem esse mesmo formato de uma certa frequência. Então, essa ciência, na verdade, só comprova que as coisas foram criadas através de um som. Então, a gente começou a se aprofundar nisso. E uma das coisas que a gente sempre escutou das pessoas eu posso louvar Deus aqui assim, ó, quietinho. E a gente falou, primeiro que eu não consigo. Falei assim, não é possível que a pessoa consegue ficar quietinho e louvar a Deus sem se movimentar. Mas aí Deus foi começando a ensinar pra gente. Louvor, na verdade, é uma ação. Então, louvor, você pode trabalhar ele sem uma necessidade de sentimentos ou sentir ou entender o ambiente. Então, eu tô aqui e achei você uma pessoa muito inteligente. Eu não necessariamente preciso esperar um momento de um sentimental. Eu posso falar, nossa, você é muito inteligente. Então, eu estou exaltando você, eu estou dando uma característica. Então, assim, para Deus, você não necessariamente precisa sentir a manifestação da presença dele. Ele está com você o tempo inteiro. Então, o louvor é atitudes. E eu dou essas atitudes espontaneamente. E eu não preciso sentir algo, né? Entendi. Então, louvor. Aí tem vários tipos de louvor na Bíblia, né? Halal, tem várias nomenclaturas. O halal é esse mais espontâneo, louco, que você dá em dança, que foi o que Davi fez, que se despiu e fez uma dança ali para Deus. Então, a extravagância, né? Louvor é isso, mas elogios, exaltação. A adoração é um estilo de vida. Ai, E aí eu posso, com o meu estilo de vida, estar adorando qualquer outro, menos a Deus. Mas se eu tenho um estilo de vida que dignifica, direciona, encaminha, guia as pessoas para Cristo, aí eu estou adorando ao Deus vivo. amém. Então, a nossa vida é uma adoração. E eu sou um tanto polêmica, mas eu não gosto de polêmica, não. Mas eu tenho um pensamento um tanto polêmico que. Você posiciona-se, né? Você tem Sim, uma sim, eu tenho uma posição. posição. Eu não gosto de ficar também insistindo as pessoas acreditam, né? Mas, assim, se você está dando atitudes, né, de louvor, engrandecendo alguém e tudo mais, e às vezes aquilo ali não é, assim, real, é mentira, é falso, é um estilo de vida que você não está adorando a Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Seja simples, seja sutil, seja suave, vai com calma. Eu tenho uma frase que eu uso constantemente, diariamente, principalmente quem são muitos meus amigos. Eu costumo dizer assim: que Deus seja louvado através da sua vida. Quase que diariamente eu falo isso para uma rama de amigos, né? Ou quando eu envio uma mensagem, ou quando eu acordo de manhã, me vem alguém na mente, eu pego o ódio. Bom dia, que Deus seja louvado através da sua vida. Eu acho que é um estilo.
É uma forma de adorar. É uma forma de É adorar. você desejar que Deus seja louvado através dessa. Você entende que você é um instrumento e que Deus ele precisa ser louvado, mas não por você, mas sim através de você. Por mim e através de mim. E isso é muito incrível, porque se nós paramos. Olha, se chega. Eu falei até nos stories esses dias. Se nós paramos de mostrar que nós somos transformáveis, nós tiramos o motivo de Cristo existir. É forte Cristo isso. veio para salvar pecadores. E se eu já não me considero mais uma pecadora, eu torno Cristo inútil para mim. E se eu não permito que as pessoas vejam a minha transformação de vida, a minha adoração, o meu louvor, eu me torno um cristão inútil. E eu não quero ser nunca inútil para o meu Cristo. Eu quero sempre ser um instrumento para mostrar testemunho de transformação, porque Cristo ainda hoje é capaz de transformar qualquer pessoa. O mais duro, o mais religioso, o mais insensível, o mais maldoso, ele ainda hoje é capaz de transformar. Por quê? Ele me transformou hoje. Eu não Amém, sou a mesma de Jesus. ontem. E eu tô falando hoje mesmo. Não tô falando pejorativamente, não sei nem. Então, se eu dou atitudes de louvor direcional para Deus, exaltação, se eu contemplo Deus nas maravilhas que ele fez, se eu adoro a Deus, dando mensagens para as pessoas, direcionando as pessoas para Deus, isso é um estilo de vida, é uma adoração a Deus. Aí sim eu me encontro como uma cristã. Mas se eu falho em algumas coisas, eu tenho que repensar onde está o meu cristianismo, né? É verdade. Muito bacana, muito legal. O interessante é que você falou algo muito lindo aí. Jesus veio por causa dos pecadores. E o primeiro ser humano que Jesus salvou, o primeiro que entrou no céu de glória com ele, foi um ladrão. Ou seja, ele já partiu cumprindo, executando e exemplificando o O propósito. marginalizado. Então você todos os dias tem que exemplificar, você tem que viver e aplicar aquilo pelo qual você foi chamado em Cristo, né? E sem medo, E sem sim. máscaras. Posso fazer uma pergunta bem bacana que eu Pode, acho? pode, Estou me pode. sentindo à vontade Ai, que bom. aqui, Eu porque também. não assim exaltando, mas assim, a gente pode elaborar a pergunta que eu sei que me pergunta. Me defina Deus. Meu Deus, essa daí. Segundo a sua visão, me defina Deus. Se eu estou te parando agora, me defina Deus. Eu quero conhecer esse Deus, me defina. Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas, mas ao mesmo tempo um pai íntimo. Que na verdade um pai é soberano sobre a nossa vida, né? Um pai que tira a gente da confusão. Sabe quando a gente é criança e a gente faz uma besteira na escola? E eu já fiz muita besteira na escola. Meu Deus, eu era terrível, terrível. E, e aí, no caso era minha mãe, né? E aí, teve uma vez que eu fiz uma besteira muito grande de coisa de criança. Eu briguei mesmo com a menina, a gente se bateu. E aí, ela foi chamada na escola. E ela até me botou de castigo, óbvio, me bateu, lógico. Faz Tudo parte. natural. Gera consequência, Gera filho. Todo consequência, né? pecado gera uma Lógico. morte. Exatamente. Mas ela resolveu a minha confusão. Eu não conseguiria resolver aquela confusão. E eu machuquei a menina. E eu não conseguiria reverter aquilo. E a minha mãe, com toda a sabedoria dela, que era bem nova também na época, mas nós éramos do mundo na época também, mas ela sendo mãe, ela foi lá e resolveu meu problema na direção. Teve uma direção, mesmo não sendo cristã, teve uma direção de sabedoria. Imagina Deus. Ele nos tira de toda a confusão. Então, Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas. E primeiro ele se apresentou assim pra mim, para eu entender o poder dele, porque eu vivia realmente um caos. Você viu o outro podcast? É, Eu vivi um caos. Hoje as pessoas, gente, hoje eu posso dizer, eu vivo num a mar de plenitude, né? mar de rosas. Deus me mimou hoje, mas eu vivia num caos. E aí ele se revelou poderoso. Então eu precisava ver um Deus soberano naquele momento. Então ele se revelou soberano sobre tudo e todos. E aí automaticamente depois ele foi me mostrando que ele era um pai.
Para algumas pessoas ele se mostra pai primeiro, né? Mas comigo foi assim: olha, eu sou o Deus soberano, o poderoso, que domina sobre tudo e todos. Quem te feriu, quem você quer ferir. Quem te faz mal, quem você quer fazer mal. Sobre você também. Mas eu sou um pai. Aí depois ele foi mostrando, mas eu sou um pai. E vou tirar você da confusão que você se meteu. Confusão de vida que E você se Deus é meteu. Deus, né? Deus a Deus. E Não tem Deus como é Deus. definir. Não Não tem tem, não como. tem. Aí sim, quando a gente pede uma definição, é para a gente entender o que que ele é, que é para você, o que que ele representa para você, né? Eu não tenho. Quando me perguntaram uma vez, né? Eu falei, cara, para mim Deus é Deus e ponto final. Acabou o assunto. Não tem como. Ele é. É. Ele fala, eu sou o meu, eu vou falar o quê? Então, no livro do Êxodo, ele fala para nós, né? Eu sou o que sou. Ele vai falar o quê? Tu vai acrescentar mais o quê numa hora dessa, né? Não tem. Me conte uma experiência que você teve com esse grande eu sou, que você gostaria de compartilhar conosco. Hoje eu posso compartilhar isso. Eu fui muito ferida na minha infância por alguém muito próximo. E essa ferida demorou bastante. E eu me colocava superior a essa pessoa. Me colocava superior a essa pessoa e cresci achando que eu era melhor que essa pessoa, né? Então eu cresci num ambiente que não era cristão. É, é que eu digo assim, o cristianismo, que vivia mesmo o cristianismo, apesar da minha família, né, ser católica e tentar ali, né, buscar alguns princípios, né? É uma família muito unida, graças a Deus. Mas não fui tão direcionada ao cristianismo, né? Então eu não tinha alguns princípios, algumas coisas no caráter tão bem desenvolvidas. E aí essa pessoa me feriu e eu fiquei durante muito tempo me achando superior a essa pessoa, porque o que ela fez comigo foi algo muito pesado. E eu fiquei com esse coração duro. E teve um momento, aí eu me converti junto com minha mãe. Minha mãe se converteu mais velha, né? Já era mamãe. E a conversão dela foi muito radical. E naquele momento eu falei, uau, minha mãe é santa e eu não sou. Naquele momento eu coloquei a minha mãe aqui. Falei, uau, minha mãe alcançou o cristianismo que eu nunca vou alcançar. Minha mãe ia em hospitais, pessoas se curavam. Isso até que ponto para você foi bom ou ruim? Você tentou, você foi bom, tipo assim, eu quero chegar igual a ela, ou foi ruim? Eu falei assim, pô, será? Eu nunca. Como é que foi isso Eu para ainda você? estava com essa falha de caráter. Então eu olhei para O aquilo caráter como foi predominante para isso, né? eu nunca vou alcançar isso. Eu sou horrível. Nunca vou ser cristã, não sei o que eu tô fazendo na minha vida. E aí eu olhava para ela, colocando ela lá em cima, inalcançável. Eu olhava para essa pessoa que me feriu e colocava ele lá embaixo, mas Inatingível. inatingível. Mas eu sou melhor que ele. Então eu ainda estava num dilema pessoal, interno, que eu era o suficiente. Eu não acreditava que Deus poderia me conduzir para essa santidade Uhum. real, alcançável, que para mim era inalcançável, mas eu também não acreditava que Deus fosse perdoar alguém que tivesse feito aquele mal para mim. Porque eu sou perdoável, mas ele não. E aí teve um momento que eu estava no quarto e eu não falava em línguas ainda, eu era muito nova. E aí eu. Não, eu tava varrendo a casa. Eu tava varrendo a casa, cuidando do meu irmão mais novo, varrendo a casa, varrendo a casa. E eu conversando com Deus, eu falei: sabe o que que é, Deus? Eu não acredito, não é possível. Não é possível que o Senhor exista mesmo. Porque essa pessoa fez um mal muito grande pra mim. Um mal muito grande pra mim. Eu não acredito. Eu não acredito e. Quer saber? Nem essa promessa que o Senhor deu pra minha mãe eu acredito. Não acredito nessa promessa que ela falou que o Senhor deu pra ela, não. Na hora que eu falei isso. Aí a gente escutava rádio, né? E a rádio era até uma rádio do bairro, agora eu não lembro o nome da Uhum. rádio. E a música que estava tocando parou de tocar e foi pro final de uma outra música que é da Ludmilla Ferber, que fala: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, ou desolação, ou ruínas nos teus limites. Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor e adoração. E a minha mãe recebeu uma promessa assim que ela se converteu, que todos os filhos seriam do Senhor. Amém, E Jesus. os que são muros seriam salvação, e as portas louvor e adoração. E ela tem um menino e algumas meninas. E meu irmão tem chamado para pastor. E Que todas, coisa linda. e todas nós tem chamado para música ou evangelismo através de tradução. Então,
naquele momento que a música mudou pro final da promessa que Deus tinha feito há muito tempo, eu falei, não é possível, sabe? E naquele momento eu comecei a me quebrantar e eu vi que Deus estava me tratando direcionalmente. Ele estava se comunicando comigo na minha casa. Ele estava falando comigo de uma forma assim tão íntima, tão não é possível, ele existe mesmo, eu não tô ficando maluca. Deus é real. Deus é real. Interessante que eu não Ah, não, sabia. eu te cortar. Fica à O vontade. finalzinho, meu irmão tinha 4 anos de idade. E tudo me comunicava com ele, eu era uma adolescente. Eu larguei a vassoura, eu fui chorando, falando pra ele. Quando eu varria, eu deixava ele desenhando na mesa da cozinha. Ele desenhando na cozinha, virou pra mim e falou assim, desenhando, de 4 aninhos. Deus mandou você nunca mais duvidar dele. É. E aí, naquele momento aí que eu me quebrantei mesmo. E aí, até hoje eu me emociono. Então é interessante que não, graças a Deus não tem nada programado. E eu fiz a primeira pergunta, pedi para que você definisse Deus. E logo pedi uma experiência. A experiência foi aonde gerou aí a definição. Uma coisa não sobrepôs a outra, uma coisa compôs a outra, né? Exatamente. É impressionante como Deus ele é exato, como ele é perfeito, como ele tem um tempo certo para resolver as coisas e para esclarecer o fato. Karine, Sim. cada vez que eu falo mais de Deus, eu mais me apaixono por ele. Exato. Deus é um ser muito apaixonante. Tá? E aí eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco agora e aqueles que estão nos acompanhando agora. Quantas vezes a gente que está nos acompanhando agora, essas pessoas, a gente duvida que Deus realmente existe, né? O que você teria para você, pudesse dizer para essa pessoa que duvida que Deus realmente existe, que Deus está ouvindo o teu choro, ou Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Primeira coisa que eu posso dizer pra você é que você não vai encontrar Deus através do outro. Você pode encontrar Deus no outro. Mas Deus ele quer se revelar diretamente pra você. Então, não tenta encontrar Deus nas experiências dos outros. Esses testemunhos vão te conduzir a buscar Deus por você mesmo. Primeira coisa. A Bíblia fala e é real. Fecha a porta do teu quarto e no secreto fala com Deus e ele que vem em secreto te recompensará, responderá a você e saberá as intimidades e segredos te mostrando que só poderia ser ele, porque ninguém ouviu. Então, isso é um segredo de Deus pra gente, ó. Se você guardar segredo comigo, ninguém vê, você vai só confirmar que quando acontecer fui eu que fiz. Então, a única dica que eu posso te falar é: você tá duvidando? Eu também duvidei, mas eu busquei só nele. Eu falei, tá bom, a minha mãe tem experiência, tá bom, outras pessoas têm experiências, pessoas admiráveis, pessoas com testemunhos de vida, mas eu preciso ter as minhas experiências com Deus. Eu preciso conhecer esse Pai de perto, eu preciso conhecer o Espírito Santo, que você tanto fala, Deus. E eu quero conversar diretamente com o Espírito Santo. É uma dica também, falar diretamente com o Espírito Santo. Não tratar o Espírito Santo como apenas um tradutor. O Espírito Santo é teu amigo, ele que tá dentro de você, ele que conhece todos os seus desejos. Então, fala com ele direto, direto, vai no seu quarto do seu jeitinho. E eu fui do meu jeitinho mesmo, Deus. Ih, duvido mesmo, duvido mesmo. Mas aí ele se revelou porque ele gosta de se revelar, porque ele quer te salvar. Ele se revela para te salvar, ele se revela porque ele é assim. Ele, ele não é um Deus que vive ocultas. Ele é um Deus sem timidez. Ele é um Deus que está a fim de realmente se revelar para você. E só você e ele saberão como ele vai te convencer. Queridos, forte demais. Karine Pinha aqui conosco no nosso podcast, no Pode Chegar. Quero dizer para você que você está nos acompanhando. Siga nosso canal no Instagram, @podechegar_oficial. Tem também o canal do YouTube, a mesma coisa, pode chegar. Não, ó, lá tem arroba? Eu não sei, eu não me lembro disso. Pode chegar _oficial, você vai nos achar no YouTube. Nosso episódio completo vai estar no YouTube, no Spotify e os cortes no Instagram, no TikTok e nas demais plataformas digitais. Nós gravamos aqui nas bases do Norte Estúdio, fica no centro da cidade de São Gonçalo, no prédio comercial, Avenida Coronel Cerrado, número 1000, sala 517. Vai estar o arroba aqui embaixo do Norte Estúdio, todas as gravações audiovisual
que você quiser pode gravar seu podcast, fazer propaganda, vídeo aula, pode conectar aqui, que o pessoal aqui é de uma excelente qualidade. Aproveitando agora, a gente vai mudar um pouquinho o rumo da nossa entrevista. Nós vamos para uma nova fase da Karine, vamos ouvir um pouquinho mais. Mas eu gostaria de abrir, a gente sempre abre esse espaço, Karine, uma maneira também de honrar as pessoas que a gente traz aqui, te honrar. Eu gostaria que você pudesse usar esse espaço agora para você agradecer quem você quiser, seus patrocinadores, as pessoas que te apoiam, teus seguidores. Fique à vontade, Karine. O Eu espaço é que me seu. sinto honrada por estar aqui. Primeiro, Cena Music, Ah, garoto. incrível, que tem trabalhado comigo, a gente tá junto. Sou uma artista do Cena Music. É Você muito está chique dando essa frase, spoiler das essa minhas frase. próximas perguntas, mas tudo bem. Mas eu tenho pessoas que estão comigo sempre, né? Então, meu marido, né? Eu quero honrar sempre ele. É honrável. Deus eu tô honrando o tempo inteiro, então é bem. Libera aí o arroba do seu marido, já que ele faz trabalhos também com a igreja, para que as Faz, né? verdade. O Cacau Oliveira. E ele é músico e também trabalha com workshops, dá workshops de música. Ele é líder do louvor da nossa igreja. Ele também trabalha com direcionamentos de como liderar um louvor e tudo mais. Ainda encontra tempo para ser marido. Olha, e na verdade ele trabalha na área de naval. Ele realmente tem outro emprego. O dia dele tem quantas horas? É corrido, né? Não podemos dizer que não é. Mas são as pessoas que eu quero honrar no momento. O meu produtor, o Henrique Chaves, que atualmente ele tem feito as minhas músicas e feito os collabs comigo. E é isso, são essas pessoas que eu quero honrar. Muito bacana, muito legal. Então vamos entrar nessa nova fase. Você agora é uma artista cena music, né? E assim, um ano de carreira. E você já tem uma produtora, né, te impulsionando, uma produtora acreditando em você, né? E o que que isso representa para você, assim, Karine? Eu, não querendo parecer, Clichê. ou então que eu estou querendo me colocar numa Ah, sim, posição sim. acima, né? Mas é como se eu soubesse que Deus ia me direcionar para um caminho e encontrar pessoas, sabe, que seriam grandes e que me fariam grandes também, né? Porque sempre, como eu falei, sempre me deixou claro qual era a missão que ele tinha para mim. E ele foi me preparando, né? Porque, na verdade, o ser grande traz muitas coisas por detrás disso, né? Muita exposição. Então, eu creio que Deus me colocou no caminho, conhecendo pessoas que hoje me apresentaram pro Sana Music, e eu creio que eu somando com o Sana Music somando muito mais, multiplicando na minha vida, vai trazer um resultado que Deus já estava querendo para irmos para os nossos caminhos. Então, eu posso dizer que não é que eu esperasse que fosse necessariamente a Cena Music, né? A gente talvez até pensa um pouco abaixo do que Deus dá sempre, na verdade. Ele sempre surpreende a gente, né? Então, gratidão por onde ele me colocou. Mas ele me preparou meu coração. E engraçado, na reunião com o Felipe, de me apresentar, mostrar quem eu era, um dia antes, eu recebi de graça, eu queria. Eu sei que eu já fiz isso antes, mas eu quero também honrar Fique à uma vontade. pessoa que fez o meu release, que eu aprendi que é release. E é a Clara, ela é designer, né, gráfica, ela faz artes e ela fez o meu release pra mim. E eu apresentei pra ele. E um dia antes, marcamos a conversa, ela nem sabia. Um dia antes ela me entregou o release pronto. Parecia que era pra eu me apresentar mesmo. Poxa, que Então, legal. sabe quando ele vai preparando tudo? Ó, tô te preparando aqui, tô fazendo tudo pra você. E foi desse jeito. Então, parece que realmente ele foi me dando passinho por passinho pra chegar onde eu estou hoje. E eu creio que é só o começo. O Felipe do qual a Karine citou, o Felipe Brito, que é o CEO da Cena Music, já teve aqui fazendo um podcast muito bacana. É, eu quero te aproveitar esse momento e pedir para que você também acompanhe o Instagram da Cena Music, arroba Cena Music com C, tá ok? Você segue lá, você vai ver, tem muitas novidades bacanas rolando lá para você também. E aí a gente vai conhecer um pouco mais da história também da Karine e dos outros artistas da Cena Music, que também estão lá no portfólio da Cena Music. E aí eu vou fazer uma outra pergunta super legal.
A Cena Music já proporcionou para você um evento gigantesco. Eu não sei se foi o seu maior evento, mas você cantou na última Marcha para Jesus no dia 13 de julho deste ano de 2024, né? Menos de um mês, né? Uma plateia gigantesca na cidade de São Gonçalo. Conta pra gente essa experiência aí Foi de participar da incrível, marcha. incrível. Foi incrível. O engraçado é que eu já estava sendo do Cena Music antes de nós sabermos que eu já estava sendo do Cena Music. Então, um amigaço meu, ele é Juninho, ele trabalha, né, na prefeitura e ele me direcionou o pastor Ferrugem. Sim. E Ferrugem, um abraço, meu querido. Ferrugem, fica longe das trufas das minhas filhas. Você não pode comer doce, Ferrugem. ele, numa conversa, assim, o meu baterista que me acompanha na minha banda, né? Ele falou assim: Você crê que você pode tocar na Marcha pra Jesus? E eu falei: Uau, e eu. Como assim? Eu não tinha contato com ninguém. Eu não, e assim, fazia pouco tempo que já o evento ia acontecer e eu falei: Eu não sei se eu creio. Foi assim mesmo, aí ele. Eu creio, vai na minha fé. Vamos tentar alguém. Vamos tentar alguém. Foi assim. Aí eu, ó, vou na sua Já tinha no fé. teu coração o desejo de participar desse evento? Lógico, mas eu acredito que de todo artista, de todo músico tem esse Foi seu desejo. maior Só evento? que você. Foi meu maior evento. Foi meu maior evento. Até o momento. Eu fiz um show no Teatro Municipal, foi muito lindo aquele show, foi mais íntimo, foi Íntimo. mais MPB, foi grande também, foi muito bom, foi um evento que eu Não, aprendi e a muito. marcha, querendo ou não, né, não rotulando, mas foi Aham. povão. Exatamente. E assim, movimenta São Gonçalo. Não vai só para um nicho, vai para São Gonçalo. E vamos É ali uma todo. cidade, né? Vai Batista, vai Congregacional, vai Exato. Assembleia, vai Bola de Neve, vai todo mundo. Então, assim, foi o maior evento até o momento, com certeza. Então, ele foi. Eu fui na fé dele. Eu falei, eu vou na sua fé. Falei com esse meu amigo e descansei em Deus. E ele tava lá. E eu não sabia que ele tava trabalhando lá, tentando os contatos. E aí, aconteceu algo na nossa igreja, eu tive que pegar muitas escalas. Eu gosto de dar esse testemunho e falar assim. E eu peguei muitas escalas. E aí, eu falei, uau, Deus, tô pegando muitas escalas, não tá tendo ninguém pra ficar aqui cantando, né, e tocando. Mas tá bom, bora lá. Numa dessas muitas escalas, o Ferrugem me viu ministrando. E aí eu, nunca mais eu vou reclamar de que tô com muita escala. E aí o Ferrugem, aí sim, né, ele aceitou a indicação e direcionou, né, pro Felipe. E me colocaram. Só que eu realmente achava que eu ia pro trio elétrico. Que eu ia tocar no trio elétrico. Separei música animada, né? Hum. Botei Isadora Pompeu, botei umas coisas bem legais e tal, junto com as minhas, né? E aí, quando eu cheguei lá pra passar o som, aí ele, é aqui no palco principal. E nem ele nem sabe. Eu falei, meu Deus, que eu entro no palco principal? Fiquei nervosa, fiquei nervosa. E até o último momentinho eu falei assim: será que o Apple tá aqui? O pessoal é bem diferente de mim. O pessoal é bem diferente de mim. Eu tô fazendo um estilo, não sei. Fiquei ainda até no último momentinho de subir. Mas eu fiquei ali, minha banda já tava ali, já tava acontecendo, né? O milagre, o presente de Deus. E aí entrei e fiz o que eu sei fazer também. Nessas horas você não tem como fazer outra coisa. Você faz o que você sabe fazer, dá um bronco em qualquer outra Exatamente. coisa. E fiz, e me diverti, fiquei à vontade, porque aí o nervosismo saiu na hora que eu peguei no microfone pra fazer. Foi muito legal. Fiquei à vontade, falei, fiz. Era, né, um momento, uma Uhum. oportunidade, assim. Fiz duas, três músicas, não lembro agora. Fiz as minhas músicas autorais, então, Pô, assim, que eles me deram legal. a liberdade. Gente, foi muito legal mesmo. Cara, conhecer pessoas assim, pessoas que. Eles acreditaram, eles não sei, nem, nunca me viram pessoalmente, sabe? E eles acreditaram, provavelmente devem ter pesquisado, que são pessoas sérias, né? Mas acreditaram em quem indicou também, tudo isso influencia, mas assim, acreditaram, me deram uma oportunidade de estar ali e eu, lógico, não iria tornar aquele momento ali, né? Ruim pra ninguém, fiz o que me deram de dicas, faz isso, faz aquilo, fiz as dicas que me deram e fiquei disposta ali a aprender o máximo com quem estava lá já, muita gente grande, muita gente legal. E foi uma experiência assim muito boa mesmo. Eu, apesar do nervosismo, consegui curtir, consegui receber muito nos momentos que eu Amém. estava ali e consegui entender também que da minha forma eu posso profetizar sobre São Gonçalo. Eu até fiz uma música minha lá, que se chama A Vida Vai Melhorar.
E eu botei, cara, São Gonçalo vai melhorar. Vamos ouvir essa música. Vamos ouvir essa música então. Porque eu quero te fazer uma Faz. pergunta que vou. De novo, acho que eu vou te deixar, mas bom, eu acho. Vamos ouvir então. Ah, você quer me preparar? Porque essa é animada, né? Você não vai me deixar triste, então vamos. Não, não vou te deixar triste. Mas você, assim, eu falo com você, a gente não tem roteiro. Uhum. Então as próprias respostas geram em Conduz. nós conduz perguntas. E aí, como pastor, né, você solta o negócio, fala, opa, Oh, não mas perde, vamos mas ver não primeiro, perde. vamos ver. A vida vai melhorar, sim ou não? Então Sim. vamos lá. Bota pra fora, vê se não guarda pra você. Ele te entende e sabe tudo, ele te vê. Se tá doendo, ele divide a tua dor, também te ouve. Seja onde você for, se fizer a sua casa lá no fundo do mar, ele lá estará, ele lá estará. Diga, botar pra fora desse peito, desembucha, não tem outro jeito de se libertar. Canta, quem canta seus males espanta e traz em si a confiança que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Eita, a vida vai melhorar em nome de Jesus. Amém. Então, conforme eu havia dito que nós teríamos uma pergunta, essa pergunta é baseada no seguinte: você estava contando que quando chegou para fazer o evento da Marcha para Jesus, né, e você falou, poxa, será que eles vão me aceitar, minha música autoral? Você acredita em você? É uma pergunta meio pesada, mas assim, você não pode ter essa dúvida, Não pode ter essa tá? dúvida, não. Você não pode, porque às vezes você gera em você mesmo um preconceito por aquilo que você. A gente já sobe assim, será que você acredita Eu que é acredito. dessa forma que Deus te chamou? Eu acredito que é dessa forma. Não duvide mais. Eu não duvido mais, não, mas eu reforço o que eu falei também. Todos os dias a gente tem que vigiar para que a gente não caia na pessoa antiga que a gente era. E eu fui ferida e me tornei uma pessoa extremamente insegura e me colocava realmente de forma inferior às outras pessoas. Eu me desvalorizei na aparência, eu era igual um menininho. Eu não me achava feminina, eu não me achava bonita, eu não queria que as pessoas vissem a minha beleza. Eu também me tornei uma pessoa muito dura. Eu era das artes marciais também. Então, eu me Eita. tornei uma pessoa muito dura, muito turrona, queria brigar, tudo era na briga. Então, todos os dias eu tenho que reforçar e vigiar para que essas vozes da Karina antiga não venham falar para mim, você não é ninguém. Ou até mesmo vozes ao nosso derredor, Uhum. não venham me falar assim, você não é ninguém, você não é capaz de estar ali. Então, todos os dias eu tenho que reforçar isso, vigiar para que eu não dê ouvidos a essas vozes e dê voz e ouvido ao Espírito Santo. Porque sim, nós somos imperfeitos. Sim, eu tenho defeitos e às vezes é o palco, né? Que ali era um palco, era algo, uma estrutura muito grande, revela muito, expõe muito. Então, por muito tempo eu neguei. Eu tenho 1 ano só de carreira musical. Então, imagina toda a minha vida negando essa missão Entendi. por conta da exposição. Então, naquele momento, que foi um evento novo para mim, eu realmente falei: é isso mesmo, Deus. Eu vou me expor tanto. E ele confirmou, E né? Porque faz aí parte do seu tratamento, faz né? parte do meu tratamento. E ele só vem confirmando. Graças a Deus. Legal. Parabéns. Glória a Deus. Quero te dizer que você ganha mais um fã. Meu Deus. Eu Recíproco. sempre fui muito apaixonado pela MPB. Estava conversando É em off, verdade. né? E é um tipo de. Eu creio assim, da mesma forma com que eu como coloco como pastor, e algumas falam assim, cara, tu é muito louco. Eu falei, graças a Deus. Porque eu não posso mudar. Deus me chamou assim porque ele precisa de alguém assim. Deus te chamou assim a MPB porque ele precisa de alguém assim. Existe um povo na MPB que necessita matar uma sede que só quem tem MPB pode oferecer essa água.
Entende? Meu Deus. Então, não duvide nunca mais do Nunca seu mais. chamado. A perna vai balançar. Fala, Senhor, profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso. Se você chegar e mudar aquilo pelo qual o Senhor chamou, e vai chamar outro. Ele não precisa. Ele precisa da Karine Pinha, sim. Verdade. Na MPB, porque tem um nicho, eu tenho um povo da MPB que eu quero alcançar. Então é uma puxadinha de orelha Meu do Deus, pastor. Recebi, tô aqui fazendo cara de paisagem pra... É, Não. é porque vocês não Recebi. ficam podcast, eu não faço só carinho, não. Meu A gente veio Deus. falar e pronto. Conta um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso que eu preciso lá conhecer, que vai juntar duas coisas que eu amo, música e café. Uau! Conta pra gente sobre esse projeto bacana aí. O Cena Music me colocou no Bu Café, que é um espaço de café Quem gourmet. ele colocou lá? Cena Music. Dá licença, vírgula, Cena Music vai ter que me levar para ver se de perto. Fala sobre esse Convidado espaço. especial. E lá é um ambiente muito bom. É uma livraria junto, que você pode pegar um livro para ler. É um ambiente assim, cristão. Alguns não sabem que é um ambiente cristão, então eles deixam assim bem à vontade, qualquer um pode estar ali. Todos são bem-vindos ali. Então, eles me colocaram ali para ter um momento de, vamos dizer, como a gente conhece nos barzinhos, os covers que ficam tocando uma música ambiente. E talvez nós cristãos podemos entender que não tem a ver com uma cultura mundana, não. Tem a ver com um estilo de ambiente. vida. É um ambiente. É um ambiente. E se um ambiente de café pode ser cristão, e o estilo de vida daquele empreendimento adora a Deus, por que não colocar ali uma livraria que adora a Deus? Onde ali só vai ter fonte, por que não colocar ali música que adora a Deus? Então eles entenderam e abriram um espaço incrivelmente para ter ali artista, para mostrar ali uma arte e direcionar as pessoas para Deus. Talvez sutilmente, com Que MPB, algo assim que todo Todas mundo... as quintas-feiras, né, Karine? Todas as quintas-feiras, 17 horas, né, a princípio, né, talvez, caso. Siga lá, siga o Bucafé, siga o Cena Music, siga o @Karine_Pin, porque a gente vai estar sempre sinalizando Pontuando. sobre os horários, Qual é a pontuando. localidade que fica o Bucafé? Fica ao lado do Partage de São Gonçalo, ali no centro de São Gonçalo. Poxa, facinho de Facílimo, encontrar. facílimo. Só você virar ali à direitinha, vai encontrar logo. Então. Um espaço com planta. Todas as quintas-feiras, o início às 17 horas. Então, um ambiente agradável, para que você possa fazer sua reunião, para que você possa encontrar com seus amigos. Eu, particularmente, para que eu possa estar conversando, tendo um tempo de mesa com pessoas. Com Um certeza. ambiente agradável, com uma música boa. E a gente vai estar lá ouvindo a Karine. Olha, eu te prometo, não nessa, né? Mas aparecerei lá com a minha turma, lá para a gente ter esse ambiente de mesa. E eu vou Coisa fazer boa. pedidos, tá? Meu Deus, Você tá disponível para isso? Eu posso talvez disponibilizar a minha lista. E você fala dentro dessa Você lista? entende que você fazendo o pseudo Sim. barzinho, que não se diz barzinho, mas na Vão acabar verdade, pedindo. vão. Eu entendo. Entende, né? Entendo. Então, e eu gostaria de ouvir de você agora, porque a gente já está chegando na parte final, gostaria de saber uma música, que você pudesse nos mostrar uma música que te represente, mas que não seja sua, que não seja autoral, que Legal. seja uma referência sua. Uma referência Que você minha. tem uma referência, você pode ver, pra gente sempre falou sobre Thales, eu já ouvi você falando sobre Estela, sobre Aline Barros, Verdade. que você mudou a sua forma de pensar e de enxergar uma maneira de se apresentar como mulher Sim. através dessas referências. Então, uma música que te represente, por gentileza. Eu posso falar pra você... Nossa, tem muitas músicas que me representam. E eu sei que a gente teria que ter difícil. muito tempo, mas vamos lá. Mas eu posso falar pra você que quando eu decidi ir exatamente pro chamado musical que Deus tinha pra mim, que era o MPB, eu escutei muito a Daisy Jacinto. E ela tem muitas músicas que me mostraram, sabe, um caminho musical, posso dizer assim. Porque aí eu parei de escutar músicas do mundo. Eu não tô querendo dizer que todos devam fazer isso, tá? Eu também não posso dizer. Estilo de vida, É um uma estilo de opção vida, é uma sua. opção minha. E eu Lembra parei aquela de história escutar. de ser adorador? Sim. Então eu comecei a buscar referências no meio cristão de MPB.
E existem muitos. Muitos. É mesmo. Por mais que pra alguns ainda seja novidade, e o que eu tô fazendo, gente, essa menina é toda estranha. Tem muitos. E a Daisy foi uma. E eu gosto muito dessa música dela porque foi uma música que me tocou muito, porque a música praticamente falava da minha vida, não é possível. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que a minha vida tem valor se o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Meu Deus, que coisa linda. Queridos, nós estamos chegando muito próximo ao final. Vou fazer mais uma pergunta e vamos terminar ouvindo algo que você vai escolher do seu repertório para a gente finalizar hoje, as letrinhas subindo com a sua música. Karine Pim, tá? Uma artista Cena Music, uma artista que está surgindo agora no cenário gospel, com uma força incrível, com um som agradabilíssimo, né? E falando muito de amor, o amor de Cristo. Tem um diferencial da Karine, que eu vou perguntar agora, que já está chegando no final, eu preciso tocar nesse assunto. Eu achei muito interessante quando eu comecei a pesquisar sobre você, que você não é apenas uma pessoa que canta, você se preocupa com devocional, se preocupa em entregar algo para aqueles que estão te seguindo. Então, gostaria que você pudesse falar isso também para nós, sobre a importância e como você entendeu que era necessário você deixar um Perfeito. devocional apenas cantar. Você não é apenas cantora. Você entra aí em alguns Instagram, cantora canta, canta. Tô aqui em tal lugar, tô aqui. Não, você tem uma parte devocional, eu acho isso de extrema importância. Eu sempre gostei de falar, né? Quem E não gosta? percebi. Mas a música, ela vai atingir momentos para abrir o coração e quebrantar o coração e trazer ali, talvez, um acesso para a gente vir com a palavra, né? Então, a conversa é necessária, a fala é necessária, a gente se comunica através da fala. Então, eu não podia negar que Deus também queria me usar através da conversa, da fala, do ensinamento falado, ou da troca, ou, né, da oração. Então, eu, na verdade, foi primeiro na minha vida, né? Eu primeiro entendi que através da conversa, da fala e do ensinamento eu era usada por Deus. Eu fiquei muito tempo, como eu falei, sou pedagoga, eu fiquei muito tempo ensinando a Bíblia, né, para crianças e nas EBDs, né, na igreja. Então, em primeiro lugar, eu pregava, eu tinha muita mais facilidade para pregar. Eu tenho uma amiga que a gente ia pelas escolas, eu cantava, ela pregava, a gente pregava junto, a gente ministrava as crianças e orava com elas. Então, é, eu até faço parte da YouVersion, que é o aplicativo da Bíblia, bem conhecido, na verdade, aqui no Brasil. E eu boto estudos ali, boto devocionais ali. E foi até a Buzz Gospel que me colocou lá dentro, um selo. Então, eu entendi de Deus que a minha forma de falar vai alcançar alguém. Porque eu sou um pouco mais informal. Eu não tenho tanta formalidade no falar, eu falo do meu jeitinho assim, né, carioca, brasileiro. Então, tem ali alguém para alcançar. E em nenhum momento eu duvidei que Deus ia me usar falando também. Eu e meu marido, a gente sempre quis, Deus,
Não queremos enterrar nenhum, apesar de Talento. a parábola tá querendo dizer talento até financeiro mesmo, mas a gente também pode interpretar dessa forma. Não queremos enterrar nenhum talento que o Senhor nos deu. A gente quer multiplicar, Desenvolvê-los, né? desenvolvê-los. A gente quer que as pessoas né, também recebam e desenvolvam também, e sejamos impulsionadores. Então, eu não poderia virar para uma criança e falar, prega? Como que eu poderia virar para um evangelismo e falar, evangeliza, se eu não faço? Então, primeiro, preciso ser o exemplo. Então, a gente entendeu isso. Pregar é difícil? É difícil. É mais fácil cantar pra mim? É mais fácil cantar pra mim. Mas eu preciso incentivar as crianças e as minhas ovelhas ou os meus discipulados a pregar, e nem todos serão da música. Então, eu também precisaria dar o exemplo, né? Olha, estamos chegando no final do nosso podcast. Eu quero dizer que eu espero verdadeiramente que tenhamos e vamos ter um outro episódio, mas eu já quero fazer um pedido para o próximo episódio. Pode até demorar um pouquinho, mas vai ver. Caramba! Próximo episódio você vai trazer o maridão para te acompanhar. Ai, olha, aí vocês vão ter que mutar o microfone dele. Brincadeira. Ele fala mais que você? Ele fala pouco, tem que ficar... Não, assim, quando ele desencadeia, ele vai embora. É. Mas ele fala pouco. Eu que falo mais mesmo, é normal, né? Não tem como negar. Nós queremos agradecer a Cena Music, que nos cedeu. A gente tem uma parceria com a Cena Music, né? A gente ter alguns artistas que são da Cena Music que estão aqui conosco. Quero agradecer demais, Karine, você Eu ter que aberto o agradeço. coração e Meu a gente Deus. ter essa conversa tão agradável, né? Eu que A gente agradeço. se conheceu agora, Uhum. mas a conversa fluiu de uma forma tão agradável que a gente parece que a gente já estava lá no Book. No Bucafé, Tomamos café. tomando No nosso café, cafezinho. É verdade. Ou relembrando a nossa infância próxima. Última pergunta que eu faço, depois dessa pergunta eu vou fazer o meu final e você vai tocar a canção. Última pergunta, você está preparada para ser abençoada? Meu Deus. Estou preparada. Estou preparada. Estou preparada. Amém. Chegamos ao final de mais um podcast. Pode chegar, acompanhe nossos episódios no YouTube, siga nosso episódio também, nossos cortes no Instagram, @podechegar, _oficial. Senhoras e senhores, acabamos de ter uma conversa agradabilíssima com Karine Pinho. Nós vamos embora ouvindo o som dela. Ele é misericórdia, querido. Bora fazer dar certo! Karine Pinho. Agora sim, encontrei o melhor de mim. Agora sim, só tu tens o melhor pra mim. Lara la la la, lara la 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 la. Lara la la la, la 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 la. E me desvio enfim do que não era tão legal pra mim. E sendo assim em ti, encontro que transforma-me.